A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Mais uma oração da madrugada, já são 3 horas da manhã. Nós temos visto o Senhor despertando homens e mulheres ao redor do mundo para que venham orar, buscar a sua face, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que esse seja o momento de nós nos encontrarmos com o Senhor em nome de Jesus. A gente sabe que seria um momento de descanso, mas também é um momento de preparo para o dia, para a semana que está se iniciando. Nós vamos ver que hoje nós vamos interceder pelo casamento. Talvez você esteja orando pelo seu relacionamento, talvez você esteja clamando pela restauração da sua aliança, talvez você esteja orando e apresentando a causa de um filho, de uma filha ou de alguém que você ama. E a verdade é que a gente precisa entender que existem sim batalhas espirituais, e muitas vezes essas batalhas elas não são vencidas com conversas, elas não são vencidas com argumento, com esforço humano, elas são batalhas que nós enfrentamos no reino do Espírito e elas são vencidas, enfrentadas de joelho. Tem um texto no livro de 1 Coríntios que vai contar pra gente como é que nós lutamos, quais são as armas que nós utilizamos, e o apóstolo Paulo ele nos ensina mesmo que as nossas armas, elas não são humanas. E Deus nos deu armas espirituais capazes de destruir toda a fortaleza. Glória a Deus por isso. Então, antes mesmo da gente orar, vamos ouvir a palavra do Senhor. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo assim todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Glória a Deus. Isso é muito importante para nós, receber uma palavra como essa, nessa hora, porque a gente vai entender que a nossa batalha não é contra a carne, então nós não temos que trabalhar ali contra um ou outro. Ele está dizendo que existe sim uma guerra que está além dos nossos olhos naturais. Então o inimigo sempre ele tenta fazer o quê? Tenta plantar desconforto, pensamentos de desânimo, orgulho, desconfiança, comparação e desistência. Então quando esses pensamentos não são confrontados pela palavra do Senhor, eles acabam se transformando em fortalezas. Então hoje nós vamos declarar que toda essa fortaleza seja derrubada, e que toda mentira seja substituída pela verdade de Deus, e que todo pensamento contrário à vontade de Deus seja levado cativo à obediência ao Senhor. Que nessa madrugada nós vamos lutar, mas nós vamos lutar sim, mas não um contra o outro. Nós vamos lutar juntos diante de Deus contra tudo aquilo que tenta destruir a aliança que o próprio Deus estabeleceu. E eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua presença, nós te agradecemos, ó Deus, pelo descanso, mas também nessa madrugada, meu Pai, nós queremos aproveitar esse silêncio, Senhor, ó Deus, sabendo que o Senhor continua trabalhando em nosso favor e buscar, Senhor, da sua graça, apresentando assim, Senhor, ó Deus, no dia de hoje o casamento. Senhor, o Senhor conhece o marido, o Senhor conhece a esposa, o Senhor conhece as lágrimas, o Senhor conhece as alegrias, o Senhor conhece também, ó Deus, as batalhas que muitas vezes temos enfrentado. Por isso só o Senhor sabe, Pai. Conforme a Tua palavra, nós reconhecemos que essas armas as quais vamos lutar não são armas, ó Deus, humanas. Por isso nós pedimos, ó Deus, a presença do Senhor, colocando assim, Senhor, a nossa confiança no Senhor, colocando assim, Senhor, ó Deus, a nossa capacidade de resolver os problemas também no Senhor, que é a nossa confiança. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que toda fortaleza contra este casamento seja destruído, que todo orgulho, que toda falta de perdão, que toda espiritualidade, que toda desconfiança, que todo trauma, que toda palavra dura, que toda acusação, que tudo que não procede do Senhor, que toda separação, que todo adultério, que toda desistência, que toda rejeição, ó Deus, condenação, Senhor, seja destruído pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Que a mente do marido seja protegida pelo Senhor, que a mente dessa esposa seja renovada pelo Espírito Santo, que toda mentira
do inimigo seja substituída pela verdade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que aonde havia confusão seja estabelecido clareza, aonde havia, Senhor, a divisão, que seja estabelecido, Senhor, a unidade, Senhor. Derrama, Senhor, ó Deus, novamente do seu amor. Ensina, Senhor, ó Deus, cada casal aqui, Senhor, a lutar, Senhor, ó Deus, mas não um contra o outro, Senhor, em nome de Jesus. Que eles, ó Deus, compreendam que o verdadeiro inimigo, Senhor, não é, Senhor, ó Deus, quem está dentro de casa, mas toda influência espiritual, Senhor, que tem tentado destruir aquilo que o Senhor uniu. Conceda humildade, Senhor, para que eles possam reconhecer, Senhor, os próprios erros. Conceda graça, Senhor, para que eles possam pedir perdão. Conceda, Senhor, um coração disposto a perdoar, Senhor. E toda palavra liberada em momentos de ira perca sua força em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, que aquilo que o Senhor uniu, ninguém pode separar, Senhor. Assim nós levantamos um muro de proteção ao redor deste casamento, Senhor. Que os olhos do marido sejam guardados, que assim também os olhos da esposa sejam guardados, ó Deus. Que os pensamentos do coração, os sentimentos, ó Deus, dessa família, as intenções, a influência maligna, Senhor, as amizades erradas, tudo aquilo que tenta, Senhor, ó Deus, afastá-los, Senhor, da sua presença, Senhor. Nós já declaramos fora em nome do Senhor Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo, Senhor, se manifeste, Senhor, sobre estes lugares. Em nome de Jesus, ó Deus, que haja diálogo, respeito, Senhor, ó Deus, que Cristo seja o centro desse casamento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós descansamos, ó Deus, no Senhor, mas enquanto nós descansamos no Senhor, envia, Senhor, anjos acampados ao redor deste lar, Senhor, que essas madrugadas, ó Deus, sejam um marco de restauração, Senhor, que aonde havia guerra, que haja, Senhor, a tua presença, aonde havia, Senhor, tristeza, que haja esperança, que aonde havia, Senhor, ó Deus, desgaste, que haja renovação, ó Deus. E que este casamento, Senhor, glorifique e exalte o teu santo e poderoso nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos essas alianças e consagramos, ó Deus, e entregamos essas famílias em tuas mãos. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você crê nessa mensagem, que essa mensagem fortalece seu casamento, escreva aqui embaixo: meu casamento está fortalecido em Cristo. Não esquece de compartilhar com aquela pessoa que está precisando. Que o Senhor visite seu lar, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor mesmo derrube toda e qualquer fortaleza do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a presença do Espírito Santo seja visível sobre a sua vida. Glória a Deus. Até a próxima oração.